Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muito boa tarde, pastor Davi Abacuque, dando início a mais um programa Aconteceu na História. Programa esse, órgão oficial da TV AD Perus, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus, a Igreja da Família. Eu quero, com gratidão a Deus, cumprimentar a todos os nossos internautas, todos os nossos telespectadores que diariamente nos acompanham aqui na TV AD Perus, todas as segundas-feiras, às 15 horas, sempre trazendo um tema bastante importante, palpitante, que foi evidenciado na história. Nós estamos já fazendo alguns programas, tratando aqui sobre a biografia dos grandes teólogos que marcaram o mundo moderno e que tiveram uma participação extremamente importante na história da humanidade, principalmente no que tange a essa construção da visão teológica para os nossos dias. É com base em todas estas informações, é com base em todos esses estudos que nós, de fato, trabalhamos, que nós então temos a possibilidade de trazer aqui temas tão relevantes como os que nós já estamos a trazer a vocês já há algumas segundas-feiras. Já falamos aqui sobre Agostinho de Hipona, já falamos aqui sobre Calvino, já falamos aqui sobre personagens importantes da teologia e que seguramente marcaram a vida de todos aqueles que são, como eu, amantes da história. Hoje, no nosso programa, nós pretendemos falar sobre a biografia de um grande teólogo que marcou também aquele tempo remoto e também já, por que não dizer, o tempo moderno, Karl Barth. Barth é um dos grandes teólogos do mundo moderno, que construiu uma história extremamente interessante e é sobre ele que nós vamos conversar um pouco hoje. Sempre lembrando a você que o programa Aconteceu na História, ele vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, e você pode, então, participar conosco. Bom, hoje, de forma inicial, então, queria falar um pouquinho sobre a biografia de Karl Barth. Barth foi, como disse a vocês, alguém que marcou a sua época. Segundo a sua biografia, ele teria vivido de 1886 até 1968, e na sua trajetória acadêmica, teológica e ministerial, ele desenvolveu diversas obras importantes, não é? Ele também desenvolveu diversos propósitos importantes que vieram referendá-lo e fazer com que ele fosse colocado aí no patamar dos 5 grandes teólogos da história da teologia, como nós conhecemos hoje. É interessante destacar que Barth foi um pastor da Igreja Reformada. Ele foi um teólogo cristão protestante que também liderou os estudos da teologia dialética e também neo-ortodoxa.
protestante já na sua época. Segundo a sua biografia, Bert alcançou o cargo de editor assistente na redação de um importante jornal na Alemanha e também era pároco da Igreja Reformada Alemã lá em Genebra. Segundo a sua biografia nos informa, ele foi um teólogo reformado suíço e muitas vezes considerado o maior teólogo protestante já do século XX. Quando a gente vai tratar da biografia de Bert, nós vamos descobrir, por exemplo, que a sua influência expandiu-se muito além do domínio acadêmico. Quando você observa isso, você constata que ele chegou a incorporar cultura e que levou a Bert a ser apresentado na capa da revista Time, por exemplo, na edição de 20 de abril de 1962. Começando com suas experiências como pastor, Bert também ele tem uma característica bastante incisiva por haver rejeitado sua formação na teologia liberal predominante, típica do protestantismo europeu do século XIX. A história de Bert vai nos contar que ele também rejeitou formas mais conservadoras do cristianismo. E é tão importante nós destacarmos isto, que quando você trata, por exemplo, de um personagem de tamanha relevância como foi Karl Barth, nós pretendemos trazer a seu conhecimento a importância e a valoração que você deve destacar para a vida deste grande teólogo. Como eu estava dizendo a você, ele foi alguém que rejeitou aquelas formas conservadoras, não é, do cristianismo. Em vez disso, ele embarcou em um novo caminho teológico, inicialmente chamado de teologia dialética, devido ao seu estresse na natureza paradoxal da verdade divina, por exemplo, com relação à pessoa de Deus, com a humanidade. Ele incorpora graça, julgamento, enfim. Muitos críticos se referiam, por exemplo, a Bert como pai da neo-ortodoxia, um termo que Bert, de forma muito consistente, não é? Ele rejeitou de forma quase que enfática. Uma descrição mais caricativa do seu trabalho pode ser chamado de a teologia da palavra. A inquietação de Bert com a teologia dominante, que caracterizou a Europa, segundo a sua própria biografia nos conta, levou-o a se tornar um grande líder da igreja confessante na Alemanha, que se opôs ativamente a Adolf Hitler e ao regime nazista já na ocasião. Também é importante nós destacarmos aqui aos nossos telespectadores que, em particular, Bert e outros membros do movimento tentaram de forma vigorosa impedir, por exemplo, que os nazistas assumissem a igreja existente à época e estabelecessem uma igreja estadual controlada pelo regime nazista. Isso culminou, logicamente, com a autoria de Bert na declaração de Barney, que criticou ferozmente os cristãos que naquela ocasião decidiram apoiar o regime nazista instituído por Adolf Hitler naquela ocasião. Um dos mais influentes teólogos do século XX, como foi considerado, Bert também enfatizou, entre outras coisas, a soberania de Deus, particularmente através da reinterpretação, por exemplo, da doutrina calvinista das eleições. Também ele tratou sobre a questão da doutrina do pecado, da humanidade e da distinção qualitativa infinita entre Deus e a humanidade. Suas obras mais formosas e mais conhecidas, destacadas como famosas, são a Epístola aos Romanos, que marcou um recorde claro no seu pensamento anterior, e o seu enorme trabalho de 13 volumes, A Igreja Dogmática, uma das maiores obras da teologia sistemática já escrita na história. Bert foi um dos destacados teólogos também
protestante que celebrizou-se como criador da teologia dialética do século XX, como eu já tinha falado lá atrás, e que, como nós já sabemos, ressalta, entre outras coisas, o sentido existencial, por exemplo, do cristianismo, e reintegra em sua base bíblica a doutrina da revelação e da fé. Foi ele também quem fez estudos universitários, por exemplo, em Berna, Berlim, Tübingen, terminando em Musturg. Lecionou também, segundo a sua biografia, a teologia nas universidades da Alemanha, não é? Como Munique, como Bona. Aliás, Bona, se salvo o melhor juízo, foi a última universidade. De lá, me parece que em 1935 ele acabou sendo demitido pelo governo nazista. E aí o que é pior, ele ainda teve os seus diplomas de teologias anulados por determinação e ordem do ditador Adolf Hitler, devido à sua oposição, por exemplo, de forma declarada a esse regime. Ele também é o responsável por uma declaração teológica que vai combater este processo do nazismo na Alemanha de forma bastante contundente. Berti também é conhecido pelo papel de organizador que sempre destacou nos seus trabalhos, em especial com relação ao processo do enfrentamento nazista. Ele ficou conhecido também, não é? Porque, além de combater de forma assertiva esse regime, Berti também acabou organizando uma resistência de pastores ao nacionalsocialismo, ingressando inclusive, segundo a sua biografia, no Partido Social Democrata. Quando os nazistas lá atrás, então, aniquilaram essa resistência, segundo a sua biografia, Berti passou a dirigir outro movimento do âmbito internacional. Atento, por exemplo, às lutas políticas, ele foi alguém que defendeu, por exemplo, os operários de Viena, os republicanos espanhóis. Com o fim da guerra, segundo a biografia que ele mesmo conta, ele volta de Bona, né? Ele volta à cátedra de Bona, depois de Basileia, aposentando-se no ano de 1961. Tá bom? Bom, eu vou chamar um rápido intervalo. Quando voltar, nós vamos voltar destacando aqui as obras mais importantes que foram celebradas por este grande teólogo, também chamado teólogo do tempo moderno, né, da Idade Moderna, justamente pela sua capacidade de transmitir a sua mensagem de forma bastante simplificada, ao mesmo tempo muito inteligente, dentro de uma visão acadêmica, ou seja, tanto o acadêmico como o leigo acabavam-se por fazer entender com base naquilo que ouviam dos ensinamentos deste grande personagem, também destacado como um grande teólogo do seu tempo e, melhor, bem colocado, da história da teologia moderna, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto e eu peço que você não saia daí, tá bom? Não sai daí não. Quando eu voltar, a gente já vai contar um pouquinho dessa história importante das obras de Karl Barth. Até já. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos, eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo
disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, de volta com o programa Aconteceu na História, sempre todas as segundas-feiras, a partir das 15 horas. Lembrando a você que o programa Aconteceu na História, ele é patrocinado, produzido pela TV AD Perus, a TV que veio para ficar, órgão oficial da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Perus, a Igreja da Família. Muito bem, estamos falando então da biografia deste grande teólogo, Karl Barth. Agora, na segunda parte da nossa programação, nós vamos destacar então algumas das obras literárias desenvolvidas por este grande teólogo e que, segundo a própria história se encarrega de contar e manifestar, marcaram a sua época e continuam por nos influenciar até os dias de hoje. Entre as obras que se destacam, entre as muitas ações promovidas por este grande pastor alemão, Karl Barth, nós temos algumas obras que tomaram uma proporção extremamente interessante e que marcaram a história na vida das pessoas, tanto naquele contexto como influenciam até o dia de hoje. E eu destaco aqui pelo menos dois, não é? Ou duas destas obras. A primeira, a Carta aos Romanos, que ele escreve com muita propriedade, foi... A primeira edição, salvo o melhor juízo, foi no ano de 1922. Segundo a biografia, Barth começa então o seu comentário à Carta aos Romanos no verão de 1916, enquanto ele ainda era pastor em Sinfonil, lá na Alemanha, com a primeira edição de dezembro de 1918, mas com uma data de publicação, se não me falha a memória, datado de 1919, tá bom? Com base na primeira edição do comentário, Barth foi convidado a ensinar na Universidade de Göttingen e lá ele decidiu, por volta de outubro de 1920, que ficou insatisfeito com a primeira edição e resolveu revisar fortemente pelos 11 meses seguintes esse estudo, terminando a segunda edição, segundo conta-nos a sua história, no mês de setembro do ano de 1921. Particularmente, na segunda edição, terminada em meados de 1922, Barth argumentou que o Deus revelado na cruz de Jesus desafia e derruba qualquer tentativa de aliar Deus, por exemplo, com culturas, com popularidade do livro, e levou a sua republicação e reimpressão em várias línguas. Eu achei fantástico esse texto porque ele chega nesse consenso, não é? Ele diz que o Deus revelado na cruz de Jesus desafia e derruba qualquer tentativa de aliar Deus com a cultura, com as conquistas, com as posses humanas. Ou seja, a popularidade do livro levou, segundo a própria biografia de Barth, a reprodução, a republicação e a reimpressão em vários países, em várias línguas. Na década que se seguiu a Primeira Guerra Mundial, Barth estava ligado, por exemplo, a vários outros teólogos. Na verdade, muitos diversificados que reagiram, entre outras coisas, contra o liberalismo, seus professores, em um movimento conhecido como a teologia dialética, não é? E aí, então, que nasce a sua segunda importante obra destacada, a dogmática eclesiástica, que vai dar, inclusive, o passo para que ele construa lá na frente a sua próxima obra. Então, a dogmática eclesiástica, não é? Que foi desenvolvida em meados de 1968,
nela a teologia de Bert encontrou sua expressão mais sustentada e convincente, não é? Em seu magno de trazer volumes da dogmática eclesiástica. Considerando exatamente um importante trabalho teológico, a igreja dogmática representa o pináculo da conquista de Bert como teólogo. A igreja dogmática, segundo ele, tem mais de 6 milhões de palavras, tem 8.000 páginas em inglês e 9.000 em alemão. Veja a extensão e a pluralidade desta obra desenvolvida por Bert. Uma das mais longas obras de teologia sistemática já escrita, segundo grandes teólogos que manejam e também trabalham de forma muito acentuada o assunto. Também nós temos a revelação de Deus, nós temos criação e expiação ou reconciliação. Por fim, Bert tinha inicialmente pretendido completar sua dogmática abordando as doutrinas da redenção e escatologia, mas decidiu não só completar o projeto nos últimos anos de sua vida. É importante também destacar que entre as muitas obras que ele desenvolveu, ele também deixou significativas contribuições. As maiores contribuições eu quero destacar, por exemplo, agora. Ou seja, ele procurou recuperar a doutrina da Trindade, que havia sido praticamente abandonada por força daquele movimento do liberalismo radical. Lembram disso? Nós já tratamos desse assunto em algum momento aqui do nosso programa. Ele também acreditava que a Bíblia era uma testemunha do Verbo de Deus, Jesus. Aquilo está lá em João, capítulo 1. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então ele era defensor desta Bíblia que, segundo ele, era uma testemunha do Verbo de Deus, Jesus encarnado. Ele entendeu a doutrina da eleição e da predestinação, não é? Que é o carro-chefe do movimento calvinista, como concentradas em Cristo. Ele, por exemplo, sublinhou a natureza paradoxal da verdade divina. E aí nós vamos então entender que este papel que ele desenvolveu ao longo dessa história foi preponderante para que ele pudesse alcançar o seu propósito e nos deixar esta riqueza que hoje conhecemos. Bom, eu vou chamar o nosso próximo intervalo. Quando eu voltar, vamos já partindo para o final do nosso programa, falar aqui da doutrina na visão de Karl Barth. Ele vai mostrar para nós aqui de uma forma bastante importante, por exemplo, a função da teologia dialética. E é sobre ela que a gente vai falar na doutrina de Barth, tá bom? Barth, como eu disse a vocês, é alguém que ocupou um grande lugar de destaque na história teológica moderna e deve ser, portanto, por nós considerado. Não sai daí, eu já volto daqui a pouquinho com a continuidade do programa Aconteceu na História, aqui pela TV AD Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem!
Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, de volta com o programa Aconteceu na História, já indo para o nosso último bloco, estamos falando hoje sobre a biografia de Karl Barth, o grande teólogo alemão que movimentou e que mudou o conceito da teologia da sua época, influenciando até os nossos dias grande parte da comunidade acadêmica, teológica em todo o mundo. Falando no nosso último bloco, nós começamos a abordar entre as contribuições de Barth algumas das importantes obras que ele deixou como reflexo de tudo aquilo que ele buscou ensinar, principalmente aos seus contemporâneos e que até agora influenciam a nossa geração. Mas tem um assunto muito bacana que eu queria partilhar com vocês aqui, que está atrelado, por exemplo, à doutrina defendida por Barth, né? A teologia de Barth, conhecida como teologia dialética ou teologia da crise, a obra de Barth é um vigoroso protesto, entre outras coisas, contra aquilo que ele designou como neoprotestantismo, que predominou no século XIX até a Primeira Guerra Mundial. É também, segundo os grandes historiadores, atinentes e defensores dessa matéria, o reestabelecimento das afirmações básicas da reforma lá do século XVI, por exemplo, a Epístola. Então veja que coisa interessante. Essa ideia deste processo desenvolvido por Barth, ele seguramente, dentro do seu conceito, nessa construção da sua doutrina, ele foi capaz de trazer um grande esclarecimento a todos aqueles indivíduos, a todos aqueles apreciadores que, de fato, sempre desejaram buscar no conhecimento teológico as respostas para as suas indagações, sejam elas de cunho acadêmico e também, como o próprio nome sugere, também de cunho teológico à luz das Escrituras. Logo, destacar a importância de Barth na história teológica e considerá-lo como um grande teólogo que marcou a sua época e que também influencia a nossa geração, os nossos dias, é sem dúvida um papel muito importante que penso eu que todos deveriam reconhecer e destacar com muita ênfase, porque os trabalhos realizados por Karl Barth são sem dúvida extremamente importantes para a história da humanidade e não só no contexto do espaço acadêmico, mas também na visão da teologia moderna, a teologia que rege os nossos dias e também as nossas vidas. Eu quero mostrar aqui, acho que a produção separou aqui algumas imagens do Barth e eu quero partilhar com você já no final de sua vida. Temos aí algumas imagens para produção. Aí, essa figura maravilhosa é alguém que realmente marcou a sua época. Pode ir passando na sequência, produção. Foi um homem que contribuiu por demais com a sua geração e continua contribuindo até os nossos dias. Este é, então, o lendário, o grande Karl Barth, um homem que influenciou a sua geração e que, como disse anteriormente, continua produzindo grande influência no mundo pós-moderno. Tá bom? Eu vou ficando por aqui com o programa Aconteceu na História. Quero agradecer o carinho da sua audiência. Quero te convidar a estar conosco na segunda-feira, seguramente com mais um tema palpitante.
você é o meu convidado a participar de toda a nossa programação. Se porventura você desejar sugerir um tema para o nosso programa, você pode entrar em contato com a nossa produção, vai aparecer aí no nosso GC o e-mail em que você pode encaminhar a sua sugestão, fazer a sua crítica construtiva, buscando a melhora da nossa programação. Sempre lembrando a você que tudo aqui é feito com muito carinho, com muita dedicação, e eu quero, em nome da nossa equipe de trabalho, a TV AD Perus, toda a nossa produção, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar aqui todas as segundas-feiras com você, levando um pouquinho, dentro da exiguidade do nosso tempo, algum assunto importante que foi fato e que se destacou na história da humanidade. Eu vou ficando por aqui agradecendo a Deus por ter você na nossa companhia. Peço que você continue acompanhando toda a programação da TV AD Perus e, se Deus assim permitir, me encontro com você na próxima segunda-feira em mais uma edição do programa Aconteceu na História. Vamos orar? Pai de amor e bondade, te agradecemos em nome de Jesus pela oportunidade de aqui estar. Pedimos que a tua boa mão continue a nos abençoar, também aos nossos telespectadores, aos nossos internautas, todos aqueles que participarão ativamente desta programação, todos aqueles que haverão de depois compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, que esta palavra possa alcançar aqueles que se propõem a conhecer ao Senhor e que, por meio desta programação, o teu nome possa ser glorificado. É o que eu te peço nesta tarde, em nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém. Querido amigo, querida amiga, eu peço a você que me ajude compartilhando este vídeo, se inscrevendo aí nos nossos canais, aí no YouTube, no Facebook, deixando lá sua participação, no YouTube deixando o seu like, se inscrevendo, porque seguramente fazendo isso você vai estar promovendo o desenvolvimento da TV AD Perus, a TV que veio para ficar, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e até a próxima segunda-feira com mais uma edição do programa Aconteceu na História. Até lá! AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.